Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Porque depende da hora que o concurseiro vai olhar esse vídeo. E aí, esse vídeo tem duas funções, né? Me ajudar a fixar conteúdo, que é isso, né? Eu estou aprendendo, não estou aqui para ensinar, e eu achei muito interessante porque tem um ano que eu estou estudando, então é um ano pesquisando coisas que podem funcionar para mim, coisas que são interessantes. E aí o que acontece? Senti vontade de partilhar isso, né? Eu, uma mulher de terceira idade, 56 anos, sem condições de me matricular em cursinhos e gastar grana e nada disso. Então, depois de alguns bons resultados, outros nem tanto, CNU eu fui mal, mas Caixa eu fui bem, Correio eu fui bem. Então, assim, eu estou vendo os meus avanços de maneira muito consistente. E aí me pintou a ideia de partilhar essas experiências com vocês, né? Pessoas que se identificam com quem não tem tantas possibilidades assim, né? Mas, enfim, eu queria começar falando de uma coisa que eu acho muito interessante de tudo que eu venho escutando e aprendendo por aí. A conexão é fundamental para que a gente consiga lembrar, porque a pior coisa para concurseiro, para estudante e tal, fica aquela coisa de, ué, mas por que eu esqueço as coisas? Por que eu não consigo fixar conteúdo e tal? E pelo que eu vejo, pelo que eu consegui nesse um ano, eu estou vendo que uma coisa que é básica, que é basilar de todos os métodos que eu venho escutando aí, é a questão de criar conexões, né? De você puxar pela memória e for criando conexões que um assunto vai puxando o outro, um assunto vai pegando o outro e você consegue fazer esquemas de raciocínio. E aí eu trouxe um esquema que ontem até mostrei para uma amiga minha, que é professora de português, ela achou interessante e tal. E aí eu falei, eu vou botar isso no ar, quem sabe um dia, em algum momento, sirva para a pessoa, não um esquema só em si, que eu criei para, né, eu escrevi da minha cabeça todo esse esquema para justamente forçar a conseguir criar da minha cabeça conexões entre os diversos assuntos de português. Isso pode ser para matemática, isso serve para qualquer outro assunto, né? Em português e matemática são os grandes monstros do concurseiro, do estudante, e eu me via aprendendo a gostar de reaprender, a gostar de matemática, a gostar de português, e eu vou trazer fundamentalmente isso aqui. Dicas de como eu gostei, dicas de coisas que eu aprendi, dicas de coisas que eu acho interessante para quem quer aprender, né? O desafio de saber, isso a qualquer idade, a qualquer tempo, de qualquer maneira. Então, eu vou passear rapidinho por esse esquema, que vai de fonema, que é a menor unidade de do fonema, a gente passa para a palavra, né? Fonema, menor unidade, aí você passa para a palavra, sendo que se você consegue entender o que é fonema e por que isso é importante, você passa, por exemplo, para ter uma boa base para acentuação gráfica, né? E a separação silábica ela é fundamental para você entender a acentuação gráfica, não é verdade? Se você, como é que você não sabe separação silábica, como é que você vai entender o que é uma proparoxítona, que é a sílaba tônica, é a antepenúltima.
da palavra, quando você escreve, você tem que entender como as palavras são escritas, por que se usa dois S's, por que e por aí vai. Das palavras, você parte para frases e orações, né? Saber o que é uma frase, que é uma coisa que tem sentido completo. A frase, por exemplo, pode ter uma palavra só, e ela já faz uma frase. Né? Saúde. Quem está recebendo a saúde, né? Essa comunicação, está entendendo o que eu quero dizer. E a oração, o que é uma oração? A oração, ela precisa de um verbo, né? E ela precisa de sentido. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque a oração precisa de, de verbo. De frases e orações, passamos para períodos, né? Períodos que podem ser simples, períodos que podem ser compostos, né? Um período que tenha uma oração só, um verbo. Agora, existem períodos que se formam com mais de uma oração, porque cada verbo uma oração, sendo que existe uma coisa chamada locução verbal, que são dois verbos. Aos poucos a gente vai destrinchando isso daí. De frases e orações formamos textos. Textos têm tipos, têm gêneros. Os textos precisam ter coerência e coesão. A concordância é um importante elemento de coerência e coesão. Dos períodos, passamos para as relações sintáticas entre períodos. Né? Então, assim, os períodos eles podem existir um período composto com duas orações que não dependem de si para terem um sentido completo. Por exemplo, Lília foi à praia e Rita foi ao cinema. Um período é marcado em seu início por uma letra maiúscula e em seu fim por um ponto final. Este período é formado por duas orações, dois verbos, foi e foi. Só que são orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. Elas estão unidas por uma conjunção. Então, é um período formado por coordenação sindética, né? Porque tem uma conjunção, ou, se não tivesse, seria assindética, né? Um prefixo de negação, né? Prefixo, processo de formação da palavra, prefixo, sufixo, né? Justaposição, aglutinação. Você veja que eu estou falando aqui com vocês e estou forçando minha mente a lembrar de coisas. Então, aqui nas palavras, nós temos uma coisa que é fundamental, que confunde muita gente, que é a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Palavras são classificadas em sua função isolada, mas também em sua função dentro de uma oração. Quando se analisa a função dela de maneira isolada, é uma análise morfológica. Quando se passa a analisar a função daquela palavra dentro da oração, nós fazemos uma análise sintática. Então, cada palavra, cada classe de palavra, e nós temos 10 classes de palavras, 4 invariáveis e 6 variáveis, cada classe de palavra pode desempenhar diferentes funções sintáticas em uma oração. Por exemplo, um substantivo, ele pode ser um sujeito, ele é um substantivo. Mas se você for analisar a função dele numa oração, Lilian foi à praia. Quem foi? Lilian é um substantivo próprio. Quem foi? A Lilian. Então, temos aqui um sujeito da oração. Esse substantivo é o sujeito da oração. Aí é a diferença entre
a análise morfológica, a análise da classe da palavra e a função dela. E, na verdade, se faz uma análise morfossintática, né? Porque quando você sabe, por exemplo, que o substantivo ele tem essas funções determinadas, você não vai dizer que o substantivo é, sei lá, um objeto indireto, por exemplo. Então, você já te auxilia a fazer análise sintática. Enfim, esse foi o videozinho de hoje, o videozinho de Criei Coragem, né? É o vídeo Criei Coragem do canal Saber Desafios aí. Pra gente trocar uma ideia para trocarmos nossas dificuldades, nossas saídas, né? Nossas sacadas. Espero que vocês dois, uma ou três pessoas que vejam tenham curtido e tenham curiosidade de voltar aqui para ver, né? Vou tentar fazer 2, 3 vídeos por semana, vídeos relativamente curtos e colocar aqui com coisas que eu vou aprendendo, sacando e com as minhas dificuldades também, que quem sabe pode ser também as de vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima.